Código de Defesa do Consumidor, com todos os direitos e deveres de uma relação de consumo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma edição do Tempo de Consulta em nosso formato Live Express. Hoje, para nós abordar o tema muito valioso, sim, para todo aquilo que tem a ver com direito e cidadania. E não podia ser de outra forma. Temos a grata presença de nosso querido Dr. Márcio Seabra. Boa tarde, Dr. Márcio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas. Já sou parceiro de carteirinha, hein, do programa. Isso aí. Contem comigo sempre. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para mais uma Live Express. Isso aí. Uma boa tarde, nosso querido colega e grande jornalista, Lucas Brito. Como está, Lucas? Boa tarde, estamos aí. Firme e forte. Isso aí. O nosso tema hoje, Lucas, eu vou contar uma história muito breve, porque hoje quem tem a palavra é o Dr. Márcio e vamos preparar o café, preparar um chimarrão, porque quem vai pegar o microfone e não vai soltar hoje vai ser o Dr. Márcio. Sim. Lucas, eu vou te contar uma história. Tem uma criatura que está cumprindo 30 anos. Essa criatura se chama Código de Defesa do Consumidor. Você conhece ele? Será que conhece? Será que o Lucas conhece? Será que o professor Juan conhece? Será que o Dr. Márcio, imagino que sim conhece, mas quantos de nós, cidadãos, conhecemos efetivamente esse Código de Defesa do Consumidor, Dr. Márcio? Acho que não é muita gente. Se a gente calculasse o que é a proporção com a população, e a gente seguramente levaria uma surpresa, que não seria grata, sim? Concorda? Concordo plenamente, professor. É impressionante a falta de conhecimento do consumidor, do cidadão enquanto consumidor, a respeito dos seus direitos dentro de uma relação de consumo. É impressionante. Se todo mundo pegasse o código, ou se a maioria das pessoas pegasse o Código de Defesa do Consumidor, nosso código, nossa lei 8.078, que completou agora, dia 11 de setembro, 30 anos, e lesse, ia ficar impressionado com tantos absurdos que se vê e se passa todos os dias, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E, professor e telespectador, nosso Código de Defesa do Consumidor é o único que se comemora 2 vezes o aniversário, porque ele foi promulgado dia 11 de setembro de 1990, mas ele só veio entrar em vigor dia 11 de março de 1991. Então se comemora 2 aniversários, né?
Sim, que interessante. Doutor Márcio, indo ao assunto, no capítulo 2 do Código, nós temos uma referência à Política Nacional de Relações de Consumo, sim? E curiosamente, nós observamos que temos toda uma série de inibições, de incentivos, de questões que têm a ver com a implantação de uma cultura para o cuidado com o consumo, sim? Mas isso na prática, o que está acontecendo? Porque nós estamos falando de um documento, de uma ferramenta que já passou um tempo, 30 anos não é pouco tempo. Será que essa sociedade daquela época é a mesma sociedade de agora? Professor, o código, ele trata de direitos e deveres tanto de consumidor quanto dos fornecedores. É importante destacar que esses direitos, eles são defendidos, o direito do consumidor, desde a nossa Constituição de 88, principalmente quando se fala no artigo 5º, onde começou toda essa fundamentação, né, no artigo 5º, onde se fala que o dever é do Estado de promover a defesa do consumidor. Né? E, em 1990, 2 anos depois, é promulgado o Código de Defesa do Consumidor, e é muito claro, esses direitos e essa proteção, ela é abarcada até hoje, mesmo com toda essa evolução de 30 anos. Ela quando nós falamos, porque, primeiramente, o cidadão ele tem que entender do que se trata o Código de Defesa do Consumidor. Ele trata do quê? De uma relação de consumo. A relação de consumo sempre vai existir, né? Mas as pessoas, os cidadãos, não sabem o que é uma relação de consumo. Não é? Pensam que todo mundo que vende e todo mundo que compra, aí pronto, aí é direito do consumidor. Está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, e a verdade não é essa. Precisa haver uma relação de consumo. E é importante falar isso, porque podem se passar 30 anos, podem se passar 40, 50, 60 anos, mas a relação de consumo nunca vai mudar. E aí também o direito do consumidor nunca vai mudar. Então o código ele continua muito atual, inclusive é um código respeitado na América Latina inteira, um código muito completo. Só que as pessoas precisam entender, né? O que, professor, só para esclarecer, é importante a sociedade entender, quando eu falei agora de relação de consumo. O que é uma relação de consumo? Vou dar um exemplo. O que é um fornecedor? Fornecedor, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, que vende ou fornece serviços, ou equipamentos, ou materiais. Mas ele precisa fazer isso com frequência. Então, por exemplo, o professor Juan quer vender o seu carro e eu, Márcio, vou comprar. E não dá certo essa minha compra, vem com problema, com vício. Depois eu explico o que é um vício e um defeito. E aí eu vou até o professor e reclamo no PROCON ou entro com uma ação contra o professor pedindo que o Código de Defesa do Consumidor me proteja. O professor ele não é fornecedor, ele não faz isso com frequência. Ele não ofere lucro com frequência em relação ao carro, ele só queria vender um carro. E também o consumidor, ele precisa ser o consumidor final. Eu compro para mim, para eu utilizar. Então pronto, quando existe o fornecedor desta forma que eu expliquei e o consumidor, aí sim é uma relação de consumo. Fora isso, nós vamos aí para o Código Civil, vamos para o Código Penal, vamos para outro, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor tem que estar dentro da relação de consumo. Existe uma... Pode continuar, doutor Márcio, desculpa. Não, era isso. Eu queria falar sobre a relação de consumo, principalmente, né? Uhum. Uma das questões básicas, dentro dos direitos básicos do consumidor, fala da proteção da vida, saúde e segurança, justamente contra os riscos que são provocados por práticas no fornecimento e, enfim,
E entre uma das tantas questões que se destaca, é algo que tem se repetido muitas vezes, que é a proteção contra a publicidade enganosa, sim? Isso é uma figura repetida dentro do que seria o ambiente onde o Código de Defesa do Consumidor ele funciona, sim? Sim, professor. Essas práticas enganosas, e eu vou trazer isso vinculando o que é o e-commerce, o que é a atividade comercial online, virtual. Como isso tem evoluído ultimamente, doutor Márcio? Professor, basicamente, o Código de Defesa do Consumidor ele fala em honestidade, clareza. Isso se chama boa-fé objetiva. Okay. Então, toda propaganda ela precisa ser clara, ela precisa ser honesta. Não é? Uma propaganda enganosa, ela, se não for prejudicial ao consumidor, ela deverá ser cumprida. Se alguém faz uma propaganda dizendo que sai na televisão dizendo que o carro vai ser sorteado de graça, vai ter que ser sorteado de graça. Né? Só para esclarecer a parte da honestidade, da propaganda enganosa. Mas realmente a pandemia, professor e telespectador, esse primeiro semestre causou uma mudança muito grande, uma explosão no e-commerce, ou seja, na venda pela internet, na venda online. Uma explosão. Para vocês terem uma ideia, só agora em junho para julho, o aumento do e-commerce em relação ao mesmo período do ano passado foi de 110%, mais do que o dobro. As pessoas elas se acostumaram, até por necessidade, a pandemia forçou a pessoa a adquirir mais pelo celular, pela internet, compras online. Lojas surgiram, explosões de lojas online. Então, realmente, a relação de consumo ela mudou. O consumidor mudou a sua atitude. Antigamente ia até a loja e agora compra pela internet. Mas com a compra pela internet, as pessoas precisam saber os seus direitos. Comprando pela internet. Justamente queria salientar a questão da figura do arrependimento. Sim? Sim. Que não é pouca coisa, porque se em algum momento você está obrigado a uma compra mais periódica pela internet e não tem como testar, não tem como provar, não tem como medir uma calça, não tem toda aquela coisa que você e eu já sabemos. O que acontece com a figura do arrependimento, doutor Marcos? Professor, com essa mudança de conduta, essa mudança cultural na compra, né, pela internet, existe a figura do arrependimento. O arrependimento na compra, ele não funciona quando a pessoa vai até uma loja, compra, escolhe aquele produto, né, ela teve a oportunidade de escolher e levou para sua casa. Chegando em casa, experimenta novamente e diz, eu não gostei. E quero ir trocar, quero ir desistir da compra. O lojista ele não tem obrigatoriedade de fazer essa desistência, enfim, essa troca. O que acontece é que o Código de Defesa do Consumidor ele faz até uma coisa interessante. As lojas, em relação à concorrência, elas acabam fazendo trocas, trocando a qualquer dia, a qualquer hora, até dias depois. E isso é um benefício para o cliente, na verdade, né? E é isso. Com relação à desistência, quando a pessoa faz uma compra de um serviço ou de um produto pela internet, ela pode desistir. Ela pode desistir. Então, todo mundo que está comprando pela internet neste momento, quando o seu produto chegar em casa,
você tem 7 dias para desistir. Isso é importante. Você não teve a oportunidade de experimentar, de escolher, de sentir para ver se gostou. Então, você pode abrir, você pode usar o que você quiser. Não gostou, não serviu, ligue e devolva. Pode desistir. E é importante falar que o lojista ou a empresa, ela não tem nem que perguntar por que você desistiu, que quer desistir. Imediatamente tem que devolver o seu dinheiro. 7 dias após do recebimento do produto. Existe algo que também tem se repetido muito, que é aquela obsessão que se tem com relação ao telemarketing, sim? Às vezes você levanta o telefone a qualquer hora do dia e se encontra com aquela questão de todo mundo oferecendo qualquer coisa para você, sim? E para isso já as estratégias de marketing, entre aspas, pseudo-marketing, tem dado causas muito desgastantes com o cliente. O cliente, ultimamente, antes, ele reclamava para o serviço de atendimento ao cliente, sim? Mas, ultimamente, e sobretudo, gerações já passadas, já não tem paciência para falar com uma secretária eletrônica, com um contestador automático, ou eu sou Eduardo, seu atendente virtual, certo? Então, essas questões também provocam uma estratégia para cansar o consumidor, o cliente. Você concorda? Sim, professor. Concordo. Isso Como se faz defende o parte consumidor? Professor, uma boa parte dessa insistência toda se torna apenas uma insistência. Eu digo dessa forma porque é uma chateação que todo mundo passa ou passará. Agora, quando se adquirir um serviço ou um produto, quando se tratar de relação de consumo, comprou, não gostou, pode desistir ou trocar. Telemarketing, ligou e você sofreu um golpe, muito comum hoje em dia, porque hoje em dia os golpes estão diariamente, você acaba até comprando uma coisa e nunca chega. Às vezes a empresa nem existe. Vamos para a área criminal, isso foi um estelionato, Então, assim, hoje nós sofremos diariamente, né, um ataque generalizado de golpes, tentativas de golpes, não é? Mas o importante é falar, se você adquirir um produto ou um serviço, você hoje, pela internet, com a explosão, você pode desistir 7 dias após. E aí depois também, às vezes pode chegar com defeito, né? E você quer ficar, mas está com defeito, está com vício. O vício, ele é diferente do defeito. É importante que o consumidor saiba o que é o vício e o que é o defeito. Qual seria a diferença de vício e defeito, Tomás? Professor, você compra um produto, esse produto, ele é uma TV, um computador, um notebook, um celular, ele apresenta algum problema de funcionamento, qualquer problema de funcionamento, pode ser qualquer produto, qualquer veículo, um problema de funcionamento. Ele apresenta um vício. E o defeito é quando este problema ele causa algum problema para a pessoa. Exemplo, você compra um carro, este carro apresenta um problema de funcionamento na estrada e você dá pane no carro, encosta. Isso foi um vício, ele apresenta vício. Mas você está no mesmo carro, este carro apresenta um problema no freio, você aperta no freio, esse freio não pega, você vai, sofre um acidente, se machuca, isto é um defeito. Tá? É importante falar que o defeito, ele imediatamente já
fornece um direito a um dano moral, enfim, é o defeito, causou um problema para o consumidor, né? Mas o vício... Você compra você carrega gasolina no posto de gasolina adulterada, e aí cabe. Cabe. Até você colocar no seu carro, aquela gasolina apresenta um vício. Você colocou no carro, deu problema no carro, né? Você teve prejuízo, aí apresentou defeito, né? Aí um defeito. Mas essa é a diferença de vício e defeito. E também é importante o consumidor entender sobre a garantia legal, porque o Código do Consumidor, ele traz a garantia legal, ou seja, a garantia que está na lei em relação aos seus produtos que são adquiridos. É importante o consumidor saber, porque ninguém sabe a garantia do que está comprando. Que garantia é? Porque os lojistas ainda fornecem, oferecem garantia estendida, né? Garantia estendida, não sei quanto tempo. Exatamente. Pode ser que o consumidor queira adquirir, não tem problema. Mas todo produto ele possui uma garantia legal. Qual é essa garantia legal? Para produtos não duráveis e produtos duráveis. Nós temos 2 tipos de produtos. Quais são os produtos não duráveis? São aqueles que nós compramos, nós adquirimos, ou serviços, aqueles que nós utilizamos logo e eles se esvaem, né? Eles acabam. Esses são os bens não duráveis. Os bens duráveis são bens que eles duram por um longo tempo, apenas vão se desgastando. Esses são os produtos duráveis. Então, o produto não durável, ele tem uma garantia legal de 30 dias. Então, você compra um produto não durável, você compra um alimento, você compra um produto qualquer que você vai consumir, e ele tem 30 dias para você identificar que ele possui algum vício ou algum defeito. 30 dias. Dentro desses 30 dias, você pode imediatamente, ele apresentou um defeito durante os 30 dias ou um vício, você entra em contato com o fornecedor, com quem lhe vendeu, com a montadora, a indústria. Todos têm a mesma responsabilidade, é importante falar isso. Depois a gente conversa sobre isso. 30 dias. E aí, você entrando em contato, eles têm 30 dias para resolver o seu problema. Ou lhe dar um desconto, ou lhe dar outro produto, ou lhe devolver o dinheiro. Você que escolhe. Mas o produto não durável, professor, o senhor comprou um veículo e durante 90 dias o senhor pode usar esse seu veículo. Exemplo. Ele começou a apresentar algum vício, algum defeito, apresentou algum defeito, algum vício. Durante os 90 dias você tem a mesma ligar para a assistência técnica, para a montadora, para quem for. Todos têm responsabilidade solidária, ou seja, igual. Ligar, eles têm 30 dias para resolver seu problema. Bens, aqueles bens que nós chamamos de bens da linha branca, que chama. Telefones hoje estão incluídos, telefones celulares, porque nós usamos, fazem parte aí da nossa. Telefones, geladeira, fogão, apresentou vício defeito, tem que ser trocado imediatamente. Não tem que esperar nem um tempinho, nem um dia, nem 10 dias. Se a empresa, ou fornecedor, ou enfim, quem seja, não cumprir esse prazo legal, essa garantia legal, você pode entrar com uma ação de indenização, pedindo danos materiais, danos morais. Doutor Márcio, aqui temos uma colocação bem interessante do Júlio Fiorio. Disse: na hotelaria, o cliente compra uma diária na internet na terça-feira para o sábado seguinte e chega no sábado, ele cancela porque tem 7 dias para cancelar. Como fica o hotel nesse caso? Você sabe que é muito oportuna essa colocação do Júlio Fiorio, muito, Júlio. Gerente de hotelaria, que essas situações se vivem muito mais seguido do que a gente imagina, sim? Sim, professor. E olhe, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, não é?
você pode cancelar, mas que isso não fique configurado como má-fé. Isso é importante. Má-fé, né? Então, isso aí, se um cliente fizer isso, ele pode sim ser responsabilizado por cancelar também. Não, o direito do consumidor ele é claro e transparente. Para ambas as partes, certo? Para ambas as partes, porque com certeza o cliente ele comprou pela internet, ele pode cancelar, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas se observa, o hotel também pode. Márcio, sem fugir do tema, existe uma situação que já que colocou o Júlio, que não é só patrimônio da hotelaria, também nós temos aluguel temporada, sim? Sim. Com o qual existe também uma relação, sim? Uma relação talvez com características especiais, que não são as mesmas virtualmente que a hotelaria propriamente, onde também se apresentam situações desse tipo, sim? Com um agravante, que tem a ver com o Estado como deixam aquelas casas que essas pessoas alugam, sim? Sim. Uhum. Isso configura, isso configura também um fato comportamental que se repete, que não é isolado. Sim. Pode me dizer. Aí já estamos falando aí de uma área também esfera civil, com danos. Então, o cliente causou dano no quarto do hotel, na suíte do hotel, na casa de aluguel por temporada, com certeza tem que ser responsabilizado. Inclusive, é muito importante que no contrato esteja um contrato de locação por temporada, ou enfim, hotelaria, esteja tudo muito bem esclarecido. O contrato ele tem que ser o mais completo possível, para resguardar tanto o cliente quanto também os proprietários, porque o proprietário também não pode ficar sendo penalizado, né? E não pode. O direito do consumidor, não estou lhe falando, ele protege o consumidor, mas ele gira em torno da boa-fé objetiva, da honestidade, da transparência. Saindo disto, vamos tratar aí de direito civil, direito penal, danos. O gerente de hotelaria, o proprietário, ele pode requerer uma ação judicial contra aquela pessoa que causou dano também ao seu patrimônio. E constatado realmente que ela causou, ela vai ter que indenizar também o proprietário. Não é? Isso é importante. Foi muito bom a colocação do Júlio e a sua também. Tem uma situação, doutor Márcio, que representa imponderáveis, sim? Aquelas situações de força maior. Leia-se pandemia, leia-se acidentes, leia-se tsunami, leia-se neve em voos e cancelamentos de voo, contrato de pai e mãe para seu aluno na escola e agora não temos escola, ou se temos em outras condições. Como se estabelece essa relação no olhar do Código do Consumidor? Sim? Existe o caso fortuito e o força maior, né? O caso fortuito provocado por alguém, caso força maior pela natureza, desculpe. Então, no caso da pandemia, seria um caso, até então que se sabe, de força maior, né? Não foi provocado por ninguém. Mas os contratos, aí nós já estamos passando aí, né, não só do direito do consumidor, mas para um Código Civil, os contratos eles podem ser revistos a qualquer momento. Isso é importante falar. Contratos de locação, contratos de as escolas, universidades, os contratos eles são interesse de duas partes. Então, esse contrato ele pode ser revisto a qualquer momento, se este momento mudar no futuro. Então, no caso de pandemia, agora, com certeza, os contratos eles podem ser revistos. Não é à toa que se está priorizando em todos os contratos a boa-fé, o acordo, não é? A generosidade, a conversa.
porque os contratos eles precisam ser revistos nesse momento, não é? A radicalidade não vai levar a nada. Então, um contrato pode ser revisto, até mesmo, de repente, quem sabe, cancelado. Nós aí não estamos falando só de pandemia de repente, mas uma outra situação. Os contratos eles podem ser cancelados. No direito do consumidor, o cancelamento deste contrato se dá principalmente em cláusulas abusivas. Se num contrato, dentro de uma relação de consumo, se observar que tiver alguma cláusula abusiva, juros exorbitantes ou outra cláusula, ele pode ser cancelado. É uma cláusula nula. Isso o Código de Defesa nos traz, né? Professor, é muito detalhe, mas são detalhes importantíssimos. O Código de Defesa do Consumidor está também para proteger, o que protege, desde que cumpre e estipula umas regras, né? Mais de 100 artigos, também regras para o fornecedor. É importante destacar, porque aí a concorrência está aí, né? Então, é interessante falar que os produtos de melhor qualidade, quem diria que isso há 30 anos atrás, os produtos não vinham nem com rótulo apresentando nada. Quando se abria um refrigerante, se limpava até a boca da garrafa, porque estava só, como é, enferrujado. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito importante, né, para regular essa relação de consumo. É muito importante. Tem uma questão que na indústria alimentícia, e isso vale também para a indústria farmacêutica, que é aquele tal de prazo de validade. Sim? Seguido, a gente observa nas cadeias de mercados, redes de mercados, supermercados, produtos com uma promoção, com valores muito atrativos, mas que seu prazo de validade é depois de amanhã, certo? E você compra 10 caixinhas de leite e você sabe que daqui a amanhã você não consome tudo isso. Existe um critério que está previsto dentro do código que tem a ver com a divulgação em forma clara, a informação em forma clara. Mas muitas vezes isso aparece como essas tais de letra pequena dos contratos. E a maioria das pessoas vai pelo preço. E observa o preço e diz, vamos aproveitar essa oportunidade. E aquela oportunidade acaba sendo o que menos acaba sendo oportuna. Sim? E também tem a ver com uma necessidade de entender essa cultura do consumo. Porque dentro desse Código do Consumidor, o consumidor é a roda propulsora. E sem o consumidor não tem consumo. Existem sociedades que são mais consumistas do que outras. Existem faixas etárias que são mais consumidoras do que outras. E, nesse sentido, a gente quer refletir sobre isso e você nos coloca. Que é o que mais se repete? Os erros, a falta de informação, a falta de inquietude, a falta de necessidade por querer aprender o que esse Código do Consumidor nos traz, essa falta de se querer um pouco mais e cuidar um pouco mais de seus direitos, que é aquilo que mais tem predominado no seu olhar como um profissional da área, com relação a esses 30 anos desse Código de Defesa do Consumidor? Será que estamos aproveitando ele como uma ferramenta de proteção dos direitos? Professor, o senhor colocou uma coisa que é muito comum hoje de se ver, além de todas as outras, mas a questão dos supermercados, isso é demais. Eles colocam as promoções
com o prazo de validade já próximo. Até então, não tem problema. Você, teoricamente, deveria saber que aquele produto ele está com prazo de validade próximo de vencer, mas não venceu. Então, você não tem costume de olhar o prazo de validade, ver aquele preço maravilhoso e leva para casa. E deixa lá dias, né? Né? Fiz um negoção. Sim. Você E vai leva para para casa, casa. você vai para casa e lá chega a esposa ou a filha e diz: mas quem é que comprou isto? Isso. 3 dias depois, já venceu a 2. Não é? Sim. Então, já venceu. Mas você comprou, teoricamente, você deveria ter visto. E até então, não estava vencido. Agora, outro problema é você comprar um produto já vencido, que também acontece. Neste caso, o produto que você levou, aquela caixa de leite, creme de leite que você levou para sua casa, e ela já está vencida, até então você não sabe, você guarda. Ela apresenta um vício. Você já pode trocar aquele produto, tá? Mas você acaba abrindo aquela lata de leite, creme de leite, coloca e ingere o creme de leite e passa mal, se sente mal. Então, ela ocasionou um defeito. Se ela ocasionar um defeito, imediatamente você tem que ser indenizado. Isso é importante falar. Se não acontecer algo mais grave, mas já Márcio, no... doutor Márcio, é importante você colocar o stop aí, congelar a imagem, porque não existindo elementos probatórios, porque como o cliente que vira paciente que padece uma sequela de um produto que não está em condições para ser consumido, pode demonstrar, e por outro lado, a outra parte, acreditar que aquela manifestação é verdadeira. Professor, no mínimo, tem como se provar que aquele produto possuía um vício. No mínimo, porque o produto já estava vencido com a nota fiscal daquela compra daquele dia, o produto já estava vencido. Já, no mínimo, o vício está provado. Já o defeito e assim, o direito à indenização e tudo mais, se não acontecer também algo mais grave, que aí nós vamos aí para direito criminal, crimes e tudo mais, né? E aí cabe, aí vai para o hospital, cabe a laudos, perícias e tudo mais, né? Cabe a toda um direito Mas, probatório. Pra... doutor Márcio, eu não quero me estender em detalhes, mas os detalhes muitas vezes fazem a diferença e, de fato, representam até perda de vidas. Sim? Sim, sim. Nos últimos tempos, sobretudo aqui na região do sul do país, tem se repetido casos de adulteração do leite. Sim. É toda uma situação para a qual o último que paga é o consumidor. Sim. E é da mesma forma que aquele que na sua confiança e credulidade, sua inocência, acaba consumindo um produto caríssimo que também passou o tempo de consumo. Digo porque às vezes temos bebidas alcoólicas caras, como são alguns vinhos, por citar um exemplo, cervejas, sobretudo aquelas que são importadas, sim? Onde também o consumidor se encontra com uma situação de dificuldade para fazer valer seus direitos. Sim. Eu estou errado, doutor Márcio? Não, professor. O que nós sentimos uma grande necessidade, uma grande falta, é do nosso órgão fiscalizador, o PROCON. Primeiramente, o PROCON é o órgão fiscalizador que deveria estar dentro de todo estabelecimento comercial, que deveria fiscalizar os produtos. Claro que isso cabe a nós como cidadãos, como consumidores. Mas o órgão administrativo, que tem a função de fiscalizar administrativamente,
até mesmo de fazer conciliações, sanções, né, aplicar multas, é o PROCON. Então, começa no PROCON. Desculpe. E nós não temos um PROCON na região. Mas o cidadão também pode fiscalizar. Então, todos nós devemos fiscalizar. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje é direito nosso como consumidor e como cidadão. Precisamos 100% de PROCON? Não necessariamente. Nós podemos fiscalizar também. Em casos de produtos alterados, adulterados, aí já passa até de uma relação de consumo. É claro que cabe indenização se a pessoa sofreu algum dano, mas de uma apuração até mesmo criminal. O mais importante é que ninguém fique calado. O mais importante é que você, consumidor, nós todos, enquanto moradores da nossa região, de Gramado, de Canela, da Serra Gaúcha inteira e do Brasil, nós não fiquemos calados. Nós somos os fiscalizadores. Vendo um produto sendo vendido fora do prazo de validade, chame as autoridades. Se você sofrer algum dano, entre com uma ação judicial. O PROCON não entra com ação judicial, quem entra é você. Então, se você sofreu algum dano, ação judicial de dano, indenização, se não vá a uma delegacia, se sofreu algum outro problema maior, né? Você tem aí as autoridades policiais, então nós não podemos ficar, né, calados. Isso é cultural, mas isso é cultural, professor. Isso é cultural da pessoa ver, de nós como brasileiros, eu me coloco também né, dentro desse. Nós vemos todo dia situações e ficamos calados. Quando vamos em restaurante, quando compramos alguma coisa, ou mais. Doutor Márcio, bem colocado aqui pelo Lucas, reiterar nosso conceito de nossa campanha Parceiros para Cuidar, sim, sim. Sem fugir muito do Código de Defesa do Consumidor. É bom lembrar que a sociedade também teve respostas espontâneas, como tem sido sites que nos orientam de tal ou qual produto antes de ser consumido, sim? Que comentam como é tal ou qual produto, já passando a questão dos produtos de internet, de tecnologia, de muito consumo massivo, mas sobretudo sites do tipo Reclame Aqui, por exemplo, onde de alguma forma o consumidor tem um espaço para canalizar aquilo que representa uma busca dos seus direitos, uma busca de um entendimento melhor para evitar ser lesado, sim? Isso acontece muito em cidades maiores, de uma população bem maior que a nossa região. Mas aqui, em nossa região, a gente recebe um volume gigantesco de visitantes em alta temporada, o que de fato implicaria a conveniência e a oportunidade de contar com mecanismos, entendimentos, recursos, ferramentas facilitadoras para que tanto o gramadense e canelense quanto o visitante tenha um espaço para manifestar e para se defender e para ser cuidado nos seus direitos. Você acha que é preciso o quê para ter um PROCON regional, por exemplo? Se não fosse uma cidade sozinha, as duas, ter um PROCON comum. O que precisaríamos? Professor, isso é um direito nosso. Isso é um direito do cidadão. Então, eu acho que falta mobilização política das autoridades. Uma cidade como Gramado e Canela, juntas, poderiam com certeza ter um PROCON. Se passam milhões
de turistas por mês. Então, mas tem que ser uma cidade que tenha a partir de tantos mil habitantes, mas nós temos mensalmente milhões de habitantes. Problemas de consumo, na relação de consumo, milhares, centenas, até diariamente. Absurdos. Então, eu acredito, professor, que nós deveríamos, no mínimo, ter um canal de denúncia, talvez, para serem apuradas. Esses sites, inclusive, que o Lucas falou, de denúncias, Reclame Aqui, eles são muito bons, mas eles não vão fazer nada. Eles vão o quê? Você quer comprar um produto, você acessa aquele site e você vê quais são os produtos ou as lojas que têm mais reclamações. Você, poxa, essa loja aqui tem muita reclamação, eu não vou comprar nela. Tá, tem vários sites hoje aí, interessantíssimos. Inclusive, eu aconselho a todo mundo a acessar antes de comprar um produto. Você vai ver a empresa que tem mais reclamações no Brasil. Você vai ver lá. Eu não vou falar o nome, claro, mas ela está lá porque, né? Mas está lá. Então, assim, eu acho que uma mobilização política das nossas autoridades, com certeza da população, nós precisamos de um PROCON. Precisamos. Para regulamentar, fiscalizar o nosso órgão fiscalizador, já que nós somos uma cidade do mundo, uma cidade de milhões de habitantes, porque somos, mensalmente nós somos. E precisávamos de um órgão fiscalizador. Mas o direito do consumidor, ele protege o consumidor independente de PROCON. Então, se você, exemplo, veio a Canela ou a Gramado, você passeou e sofreu algum dano, não foi bem servido, você pode voltar para a sua cidade e lá você ingressa com uma ação judicial, porque o local onde se deve entrar com ação judicial contra para danos morais ou troca de produto, é onde é sua residência. Isso entendeu? Então, assim, olha como o Código protege o consumidor. Mas para que isso não aconteça, o PROCON seria muito importante, porque fiscalizaria. Não, as ações judiciais, elas não diminuiriam. Porque se as ações judiciais são cada dia mais intensas, é porque não tem uma fiscalização. O povo não fiscaliza, o PROCON deveria fiscalizar. Mas nós não temos PROCON, mas precisamos de um PROCON. Então. Doutor Márcio, eu falei em algum momento da publicidade enganosa, certo? Se a gente não acabar essa live logo, nós vamos cair em uma figura de propaganda enganosa, sim. E temos tanta coisa para tratar ainda, professor. Olha, o direito do consumidor é tão bonito e extenso. Sim, mas acho que o Lucas, se está por aí, tem que nos marcar já que estamos nos acréscimos e que em qualquer momento o nosso sistema nos dá um muito obrigado, até a próxima, sim? Porque o nosso tempo está esgotando, doutor Márcio. Eu gostaria de suas considerações finais para nós ir encerrando essa maravilhosa live que deveria ter um segundo capítulo, uma continuidade, sim. Estou à sua disposição, Lucas, viu? Lucas está por aí, Lucas? Será que o Lucas está? Sim, ele sempre está. Lucas, é verdade que está acabando o nosso tempo, que já acabou, é verdade. Passa rápido, mas temos que continuar esse bate-papo aí, doutor. Com certeza, estou à disposição e como eu falei para o professor, nós poderíamos passar mais umas 2 horas, talvez. Hein, professor? Falando sobre o direito do consumidor, muita coisa para ser dita, né? Sim. Doutor Márcio, vamos encerrando. Uma mensagem final, por favor, assim damos a possibilidade do Lucas ir encerrando, que hoje realmente temos o tempo muito, muito curtinho. Eu queria agradecer, professor, por mais essa oportunidade, agradecer ao Lucas, né? E dizer que tudo o que nós falamos hoje aqui não foi com o intuito, e não é com o intuito de atingir alguém, ou falar de um lado, ou puxar para o outro, não. Unicamente de esclarecer, né? Esclarecer. E incentivar, inclusive,
todo cidadão a conhecer seus direitos, não é? Todo consumidor a entender seus direitos e ir atrás deles. Não se pode ficar calado, não se pode ver as coisas acontecerem e deixar para lá. Então, eu queria incentivar as pessoas a conhecerem mais quando nós estamos falando do direito do consumidor, mas saber mais sobre o nosso direito como consumidor. E aplicá-los. Irmos atrás dos nossos direitos, não ficarmos calados. Então, eu queria agradecer a oportunidade maravilhosa. Estou à disposição para continuarmos esse assunto um outro dia. Ok? Teremos muitas coisas para falar. E é isso. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Márcio. Lucas. Isso aí. Muito obrigado a participação do Dr. Márcio. Tamo junto aí, professor. Isso aí. Então, Abraço. grande abraço a todos. Obrigado pela participação e até a próxima. Muito Até a obrigado. próxima.